Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Hoje estou aqui mais um dia para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. E hoje a palavra está no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 13. E preste atenção, igreja, o que é que a palavra do Senhor hoje nos revela, nos ensina. E que possamos, tomar posse do que a palavra diz. Porque tem muitas e muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não tomam posse daquilo que ele fez por cada um de nós. E para que a gente venha ter a vida eterna, a gente precisamos tomar posse na palavra do Senhor, naquilo que ele diz que já fez por cada um de nós. E a palavra nos diz assim, Efésios capítulo 2, a partir do verso 13. A palavra já começa nos dizendo assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui, igreja, a palavra ela já começa nos revelando, nos dizendo o que foi e o que é que nos aproxima de Jesus, nos aproxima de Deus. A palavra é muito clara quando ela diz que nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu deixo de fazer, mas sim pelo sangue de Jesus Cristo. E quando eu acredito plenamente na obra perfeita que ele fez. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele nos aproxima de Deus, nos aproxima do nosso Pai. Ele nos tira da posição de pecador, de condenados à morte, e nos dá outra condição, a condição de filho e a condição de herdeiro. Não é aquilo que eu fiz, não é aquilo que nós iremos fazer, mas sim a misericórdia de Deus na vida de cada um de nós. Através de Jesus Cristo, nós temos o privilégio de ser aproximados de Deus. E precisamos, igreja, povo de Deus, povo abençoado do Senhor, nós precisamos tomar posse desta palavra, que já fomos aproximados. Nós não iremos mais ser aproximados, nós já fomos. A palavra é muito clara. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, está falando exatamente de nós, gentios, como a palavra chama, que as outras nações, sem ser a nação de Israel, a nação dos judeus, são chamadas de gentios ou de gregos. E esta palavra está falando exatamente com a gente. Somos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. É isso que a palavra está dizendo, igreja. E no verso 14 diz assim, porque ele é a nossa paz. Porque Jesus Cristo é a nossa paz. E por que Jesus Cristo é a nossa paz? Quando eu entendo, quando eu compreendo que eu sou aproximada de Deus por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, a sua obra perfeita, então Jesus Cristo se torna para mim a minha paz. Por quê? Porque eu não vou querer fazer para me aproximar, porque ele já fez. Então ele se torna para cada um de nós, todos nós que cremos, que acreditamos verdadeiramente no que Jesus Cristo fez, ele se torna para nós a nossa paz, porque ele fez. E nós temos descanso, nós temos alegria dentro do nosso coração, porque foi ele que fez. Eu não vou fazer, porque pense numa coisa impossível, impossível para o ser humano. É se aproximar de Deus, é ser reconciliado através de suas próprias atitudes, obras ou qualquer coisa que você venha fazer. É impossível. Só quem pode nos reconciliar e nos aproximar é Jesus Cristo, através de sua morte. Eu crendo no que ele fez por mim. Por isso que todos nós temos de crer em Jesus Cristo. Em que? Na sua obra perfeita, naquilo que ele fez na cruz do madeiro. Ele derramou o seu sangue para nos aproximar de Deus, para perdoar os nossos pecados, para apagar a dívida
que todos nós nascemos com essa dívida por causa de Adão. Todos, todos, não importa quem seja, já nasce devedor. Mas quando a misericórdia de Deus, o amor de Deus chega até nós, através do sangue de Jesus Cristo, através da sua obra perfeita, aí sim, somos perdoados, aproximados, reconciliados. Não estamos mais devendo, porque Jesus Cristo, ele é a nossa paz. E na continuidade do verso diz assim, na continuidade do verso 14, diz: de dois povos, está falando de nós gentios, e dos judeus, do povo de Israel. De dois povos ele fez um só na sua carne, na sua morte. Derrubou a parede de separação que existia no meio, a inimizade. E os judeus, o povo de Israel, eles se sentiam orgulhosos. Eles faziam exceção de pessoas, porque eles tinham a lei e tinham os profetas. A lei nunca foi para os gentios, para os gregos, como assim nós somos chamados na palavra. Nunca foi para nós. E quando se fala de lei, está falando da lei em forma de ordenanças. A circuncisão, guardar sábado, não comer certos tipos de comida. Tudo isso foi para os judeus, em forma de ordenanças. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo, ele derrubou essa parede da separação que existia entre esses dois povos através da cruz. Ele cumpriu toda a lei, porque os judeus não tinham condições de cumprir. E aí ele cumpriu toda a lei. E quando ele cumpriu toda a lei, ele disse ao judeu: olha, judeus, não é preciso vocês estar cumprindo lei para agradar a Deus, para ter a salvação. Porque eu cumpri, Jesus Cristo falando. E agora o que é necessário? Agora é necessário vocês, judeu, acreditar no que eu fiz. E agora é necessário o que, gentios? Acreditar no que eu fiz. Porque quando ele, lá na cruz do madeiro, morreu e derramou o seu sangue, a palavra diz que ele, através do seu sangue, reconcilia, ele limpa, ele purifica o pecador. Porque ele cumpriu a lei para os judeus e para toda a raça humana, todo aquele que crê. A palavra diz que ele é livre, liberto do pecado e da condenação da morte. Então, na cruz do madeiro, nesta obra perfeita que Jesus Cristo fez, tanto ele fez para os judeus, como ele fez para nós gentios. E todos nós que acreditamos que Jesus Cristo fez, ele pagou o nosso preço, o pecado, aquilo que nos estava garantido, que era a morte, ele pagou e nos tirou dessa situação de morte e agora nos colocou numa situação de vida. Então hoje nós temos vida, hoje nós estamos em Cristo, reconciliados com o Pai. E a palavra diz: de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio da inimizade. Os judeus não queriam saber dos gentios, porque eles eram orgulhosos, vaidosos e faziam exceção de pessoas. Mas Jesus Cristo veio para trazer a paz, tanto para os judeus como para nós, gentios. E no verso 15 diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos, em forma de ordenanças. Todas as ordenanças. Jesus Cristo cumpriu. E hoje, tantas e tantas pessoas estão trazendo essas ordenanças para dentro das reuniões, dentro das congregações e colocando as pessoas para praticar essas ordenanças, que nunca foi para os gentios, foi para os judeus.
E tantas pessoas hoje estão praticando algumas ordenanças e ensinando as pessoas também a praticar essas ordenanças, quando a palavra diz Cristo aboliu, Cristo destruiu a lei dos mandamentos na forma de quê? Na forma de ordenanças. Foi destruído, foi abolido. E quando ele aboliu e destruiu, não é para ninguém mais praticar, nem os judeus e muito menos os gentios. Porque a lei, em forma de ordenanças, nunca foi para os gentios e nem para os gregos, como assim a gente somos chamados. E para que foi que ele fez isso? Para que foi que ele destruiu essa lei em forma de ordenança? Aí a palavra vai dizer, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Não é mais para existir excepção de pessoas. Não é mais para que nós olhe para o nosso próximo, para o nosso irmão e faça excepção de pessoas, porque era isso que os judeus faziam. E hoje, quem está fazendo isso? As pessoas que se dizem, eu sou cristão, eu sou de Cristo. E como é que elas estão fazendo isso? Ah, eu sou de tal placa da igreja e eu não vou me unir com pessoas que é de outra placa de igreja. E aí estão fazendo excepção de pessoas como os judeus faziam. Como naquela época o povo de Israel fazia com os gentios. E não foi para isso que Jesus Cristo veio. A palavra está dizendo porque ele é a nossa paz. Ele trouxe paz para todos aquele que crê. E todo aquele que crê é de Cristo, é de Jesus. E vai morar no reino eterno com ele. Não é por causa da placa da igreja, não é por causa do pastor, é por causa de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Foi o sangue de Jesus que nos comprou. Mas hoje está acontecendo isso. Muitos, por causa da placa da igreja, estão fazendo excepção de pessoas. Eu não me uno com fulano, eu não me uno com cicrano, porque cicrano não é da minha igreja, porque a fulano não participa do mesmo local que eu participo. Isto é excepção de pessoas. E era isso que os judeus naquela época faziam com os gregos, com os gentios. E a palavra diz, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Ele fez tudo isso para que hoje todo aquele que crê, todo aquele que acredita que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, ele já cumpriu por nós, ele já nos limpou do pecado e da condenação das trevas, da morte. Então, nós precisamos viver em paz. É isso que ele quer, é paz entre esta nova humanidade, assim como a palavra está dizendo. E o que foi mais que ele fez? Através da sua morte, lá na cruz do madeiro, derramando o seu sangue, ao verso 16 diz assim, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz. E todos que acreditam, que não fazem mais excepção de pessoas, que não estão praticando lei em forma de ordenanças, que entenderam, que compreenderam o que é Jesus. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, é o sangue de Jesus na vida de cada um de nós. Quando a gente acredita, o que é que acontece? A palavra está dizendo, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, por meio da sua morte. Destruindo a inimizade por meio dela, por meio da sua morte. A inimizade foi destruída.
Então, nós não podemos mais viver fazendo exceção de pessoas, porque pessoas estão em tal placa de igreja, ou pessoas não estão congregando junto conosco, como eu vejo e escuto tantas pessoas falando e fazendo exceção de pessoas. Não foi isso que Deus veio fazer aqui na terra. Não foi isso que Jesus Cristo veio derramar o seu sangue. Ele veio para reconciliar um povo, uma nação, em um só corpo, como a sua palavra diz, e reconciliar-se ambos. Não importa quem seja, não importa o que foi que ele fez. Se ele acredita nesta obra perfeita que ele fez, se ele acredita que o sangue de Jesus Cristo é o que nos salva, é o que nos aproxima de Deus, não importa o que ele foi, não importa o que ele é, ele está reconciliado em um só corpo com Deus por meio da morte de Jesus Cristo. E ele destruiu a inimizade por meio dela. Ele destruiu a inimizade dos judeus com os gentios. E principalmente, que nunca existiu essa história de placa de igreja. Então é necessário a gente viver em paz e falar da palavra do Senhor, para que todos ouçam, compreendam, entendam que nós temos um Salvador que veio para esta terra e se doou, se entregou para que hoje todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Foi isso que ele prometeu para nós. E é isso que eu acredito plenamente. Se a palavra diz, eu acredito. A palavra está dizendo que nós estávamos longe e fomos reconciliados através do sangue de Jesus Cristo. E ele diz, por meio da cruz, destruiu a inimizade, por meio dela foi destruído. Toda a inimizade foi destruída. E se estamos em Cristo Jesus, nós somos nova humanidade. E ele diz mais, igreja, no verso 17, diz assim, e quando veio Cristo, evangelizou, paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. E ele trouxe a paz para nós que estavam longe, os gentios, e trouxe também paz para aqueles que estavam perto, que eram os judeus. Que mesmo eles tendo a lei e tendo os profetas, eles não entendiam e viviam em confusão. Por quê? Porque eles não conseguiam cumprir aquilo que Deus estava pedindo para eles. Por isso que Jesus Cristo veio para cumprir por eles e reconciliar toda a raça humana com o nosso Pai, com o nosso Deus, através da sua morte, através do seu sangue derramado. Então, ele é a nossa paz. Quando a gente compreende e entende o que ele fez por nós, ele torna para cada um de nós a nossa paz. Ele se tornou paz para os judeus, que viviam em confusão, que viviam em conflito, não tinham condições de praticar tudo aquilo que a lei, em forma de ordenanças, pedia para eles. E ali eles viviam em confusão, fazendo e fazendo e fazendo, e eles não tinham paz, porque eles não conseguiam fazer. E nós, gentios, não tinha condições de pagar o nosso preço, o preço do pecado, o preço que todos nós nascemos debaixo desta condenação de pecador e condenados à morte. Mas por causa de Jesus Cristo, isso acontece na vida de qualquer um que creia verdadeiramente em Jesus Cristo, no que ele fez na cruz do madeiro, no que ele fez naquele dia que ele se doou, se entregou por cada um de nós. E a palavra, no verso 18, diz assim, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, preste atenção nesse verso e coloque esta palavra dentro do seu coração. Entenda o que é que a palavra diz e tome posse. Aí a palavra diz, porque por meio dele, por meio de Jesus Cristo, ambos, todos, judeus e gentios, temos acesso
ao Pai em um só Espírito. Todos nós. Jesus Cristo, ele nos reconciliou e nos deu esse privilégio de nós ter acesso a Deus, seja quem for, tanto os judeus como os gentios. Crendo em Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai, a Deus, em um só Espírito. O Espírito que está no irmão, lá nos Estados Unidos, na África, em Recife, em qualquer país, em qualquer estado, no sítio, debaixo de uma ponte, o Espírito que está nele está em nós, que estamos aqui, está em mim, está no pastor, está em todos. Existem variedades de dons, mas o Espírito é um só. Deus não olha para os seus filhos, para o seu povo, achando fulano é melhor ou fulano é maior. Não. Todos são iguais, porque é um só Espírito. Variedades de dons. Uns gostam de pregar a palavra, outros gostam de ajudar, outros têm discernimento de espírito e muitos dons. Mas o Espírito é um só. O Espírito que estava em Jesus Cristo e ressuscitou-lo. Esse mesmo Espírito está conosco. É por isso que a palavra diz que todo aquele que crê não morre mais. Essa carne adâmica, ela vai voltar para o pó. Mas o Espírito de Deus que mora e habita em nós, esse voltará para o Pai. E a palavra é muito clara quando ela diz, porque por meio dele, por meio de Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Não precisamos mais de sacerdotes. Você tem acesso a Deus, aonde você estiver. No seu quarto, no banheiro, numa loca, debaixo do pé de pau, debaixo da ponte. Não importa onde você esteja. Jesus Cristo abriu este caminho para qualquer um que crê verdadeiramente nele tenha acesso ao Pai, porque o Espírito é um só. Não precisamos de homens, de sacerdotes, de ninguém para ter acesso ao Pai. Não existe pessoas maiores. Para Deus, somos iguais. O que Deus nos deu de diferente são os dons, para que possamos edificar os seus filhos através dos dons que Ele nos deu. Então, coloque essas palavras dentro do seu coração. Compreenda, entenda que nós não precisamos de sacerdotes para ter acesso ao Pai. O nosso sacerdote, Jesus Cristo, ele fez isso por nós. Porque por meio dele, foi por meio dele, de Jesus, ambos, não importa quem seja, acreditou, confiou, tem o Espírito Santo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O Espírito é só um. Não existe mais poder ou menos poder. Existem variedades de dons para a edificação do povo do Senhor, do povo de Deus, do povo do nosso papai. É isso que a palavra nos ensina. Tome posse da palavra. A sua oração, a sua comunicação com Deus, ela é perfeita, porque é no Espírito que a gente se comunica com o nosso Pai, com o nosso Deus. Amém, igreja abençoada do Senhor? Tome posse da palavra, medite na palavra, estude a palavra, para que todos juntos venhamos compreender a vontade, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus na vida de todos nós. Amém? Tome posse da palavra.